Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Bia Nogueira, esse é o canal Astropédia. Esse vídeo está sendo gravado para virginianos para a semana do dia 24 de abril de 2023. E ele vai ressoar para você principalmente se Virgem for o seu ascendente, tá? Mas também pode ter uma ressonância se você tiver um Sol em Virgem ou uma Lua em Virgem. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever, ativa aí o sininho das notificações, curte o vídeo, não deixa para o final porque muitas vezes vocês esquecem e me deixa um comentário para eu saber de que maneira que esse conteúdo tá chegando para você, tá bom? Aqui na legenda eu também tô deixando minhas outras redes sociais e as informações de contato para consultas individuais. Gente, na semana passada a gente teve um eclipse solar, né, que movimentou muitas energias para todo mundo, tá? Para quem tem o signo forte de Virgem no mapa astral, a gente imagina que nessa semana existe uma recuperação gradual da energia, tá? Porque, inclusive, no final da semana passada, o Sol também entrou no signo de Touro, que é onde ele vai ficar durante o resto do mês de abril e até em boa parte do mês de maio, tá bom? Para quem tem pontos aí de Virgem, esse Sol em Touro, quase sempre ele envolve um momento em que a gente, primeiro, tem uma recuperação da energia física, porque querendo ou não, Touro é de terra, Virgem é de terra, então tem uma boa ressonância entre eles. Então vocês voltam a sentir uma vitalidade natural, voltam a pensar em projetos futuros, em coisas que vocês ainda têm vontade de fazer, projetos que vocês querem concretizar, ou até, mesmo que não sejam questões concretizáveis, tá? Mas é como se a mente tivesse mais inspirada, mais criativa, eu volto a pensar em coisas que eu tenho vontade, eu volto a querer inovar na minha vida de alguma maneira, meio que quebrar uma barreira, quebrar a rotina, né? Então tem uma proposta de inovação que tá chegando no céu agora para vocês, tá? Tem um certo otimismo também, mas claro que também vai pedir algumas cautelas, tá? Para vocês, particularmente falando, esse Mercúrio retrógrado, porque Mercúrio tá retrógrado também desde o final da semana passada, ele faz com que, primeiro, exista um resgate de sonhos e vontades, coisas que eu ainda não concretizei, que agora eu tenho a chance de concretizar, né? Também é um Mercúrio que promove muito um resgate de uma espiritualidade. É como se eu estivesse tentando trazer mais propósito para minha vida. Então eu começo a me alinhar não só a coisas que me deixam produtivo e eficiente, mas também a coisas que alimentam a minha alma, tá? Inclusive a gente pode ter o retorno de interesses. Por exemplo, eu sempre tive vontade de ter um interesse, de estudar alguma determinada coisa, um tema que me desperta curiosidade, um tema que quebra a rotina na minha vida. Então esse Mercúrio quase sempre ele traz de volta interesses antigos, nos quais a gente ainda não deu atenção, sendo esses interesses antigos nas mais variadas origens possíveis, tá? Desde interesses antigos para estudos, até, por exemplo, questões mais profissionais, que antes eu tinha um desejo, não concretizei, agora esses desejos podem voltar, e até um pouco na parte afetiva, tá? Porque ele tá numa área, né, que movimenta grandes temas das nossas vidas. E acima de qualquer coisa, ele também promove um resgate espiritual. Pode ser que vocês tenham necessidade, né, de se alinhar um pouco mais a vertentes espirituais que façam sentido na vida de vocês, né? Então, puxa, antes eu tava muito desconectado da minha espiritualidade, eu tava muito prático, muito eficiente, mas não tava dando tanta atenção para essa parte espiritual, né? Agora essa parte espiritual tende a voltar com tudo, né? Ainda mais no final de abril, início de maio, eu volto a querer fazer práticas dentro da minha casa. Se antes eu acendi uma vela, depois eu parei, agora eu retomo hábitos que estão, então, vinculados a essa espiritualidade, tá? Tudo isso fazendo muito sentido para vocês, né? A gente sabe que Mercúrio rege Virgem, tá? E como Mercúrio tá retrógrado, vocês vão sentir um pouco dessa retrogradação, não tem como. Principalmente se estiverem estudando coisas longas, né? Então, estudos longos. A minha mente tá muito acelerada. É difícil eu filtrar algumas atividades ou temas e eu sinto uma dificuldade maior de me concentrar no meu dia a dia, tá? O que pode prejudicar um pouco questões de estudo, tá? E também ele tende a envolver um pouco mais de imprevistos em viagens, tá? Ou planejamento de viagens. Caso vocês estejam nessa fase de ter que planejar uma viagem, ter que executar uma viagem,
sempre vai ser muito importante que tenha um planejamento muito cauteloso e ainda que tenha muita flexibilidade para que não tenha nenhum imprevisto aí acontecendo, tá? Mesmo assim, o céu, ele impulsiona muito vocês, assim, a sair mais de casa, tentar quebrar a rotina de alguma maneira, preencher a vida de vocês com outras atividades que também inspiram, que não são só aquelas atividades mecânicas ali do dia a dia, né? A gente imagina que exista, ao mesmo tempo que o céu traz um grau muito elevado de sociabilidade, então vocês estão mais sociáveis, Marte desperta alguns incômodos ou impaciências com amigos, tá? Então, no geral, é um céu flexível, mas vocês podem se sentir muito irritados com tudo aquilo que envolve amizades antigas ou até amizades novas. Eu não tô com tanta paciência para lidar com alguns temas que antes eu lidava, tá? Isso também pode acontecer um pouco, né? E assim, apesar de Mercúrio estar retrógrado, né? O que quase sempre gera alguns pequenos erros na nossa comunicação diária, tá? Para a parte profissional e de trabalho, é muito possível que vocês não se sintam tão prejudicados, tá? Claro que pode ter alguma questão ali no dia a dia com relação à organização, à separação de informações do seu trabalho, né? Como você se organiza. Então, isso pode ficar um pouco mais prejudicado nessa parte de concentração, mas a gente tem grandes chances de, mesmo assim, conseguir conduzir reuniões importantes, conseguir firmar contatos no trabalho, lidar bem com parcerias profissionais, ter uma relação mais diplomática com chefes, pessoas que são hierarquicamente superiores a vocês. Existe toda uma diplomacia, então assim, nessa parte profissional, vocês se mostrando de uma maneira bem diplomática, bem equilibrada, bem amadurecida, e as pessoas ao redor percebendo isso, o que facilita firmar contatos no trabalho, sejam contatos externos, tá? Cliente, fornecedor, pessoas que passam pela minha vida, ou contatos internos, as pessoas com quem eu já tenho que lidar no meu trabalho, que agora parece que são relações que estão tendo abertura para se curar, tá bom? Então agora a gente também vai aproveitar. Para a vida afetiva, acho que vale a pena comentar um pouco disso, né? A gente ainda tem muito. Não é que não tem uma abertura para a vida afetiva, tá? Mas o céu ainda aponta muito para resgate de prazeres, né? Resgate de desejos que eu ainda não concretizei, resgate da minha espiritualidade, tá? E questões profissionais meio que se encaminhando de uma forma razoavelmente bacana, tá? Então quer dizer que não é um foco neste momento do céu, tá? Agora a gente vai tirar umas cartinhas pro pessoal de Virgem. Se você ainda não curtiu o vídeo, aproveita esse momento, se inscreve no canal, me deixa um comentário para eu saber de que maneira que esse conteúdo tá chegando para vocês. Aqui, gente, vocês vão perceber, a gente tem a carta da temperança com o 3 de copas, tá? Essa combinação é super legal para conhecer pessoas novas. O 3 de copas quase sempre é uma carta que envolve eventos felizes, né? Não significa que a gente tá tendo festa essa semana ou indo em grandes eventos essa semana, mas existem detalhes no dia a dia que envolvem boas experiências, boas vivências com as pessoas. E talvez vocês sentindo que vocês conseguem equilibrar relacionamentos de uma maneira muito mais ponderada na vida, tá? Vocês estão conseguindo fazer algumas concessões, as pessoas ao redor que se relacionam com vocês também estão repensando várias coisas, abrindo mão de algumas posturas, por exemplo, mais egoístas, então a gente consegue firmar pontes, tá? Esse firmar pontes, na verdade, pelas cartas de tarô, pode até incidir relacionamentos amorosos, ainda que astrologicamente não seja um foco do céu agora, mas não é um momento ruim para conhecer gente nova, não é um momento ruim para conduzir conversas dentro do campo dos relacionamentos, muito pelo contrário, caso tenha algum ajuste para ser feito, algum pequeno evento que ajuda a inovar a relação, a apimentar a relação, né? Também existe uma abertura muito positiva para isso, tá? E na área de trabalho também a gente tem essa grande fase de reconciliação, de curas em diferentes escalas e até uma abertura grande para vocês divulgarem negócios, né, entrarem em contato com novas pessoas. Tudo isso a carta da temperança também vai favorecer. Tá bom? Então essa foi a mensagem para virginianos. Muito obrigada para você que ficou comigo aqui até o final. Um grande beijo e uma boa semana.